Pronto. De manhã, vocês estão vendo que eu estou rendendo bem, né? Eu tomei o energético lá. O veneninho, né? Tem que tomar de manhã, tem que tomar, cara. Não tem como o cara acordar e não tomar nada. Tomei o pré-treino, estou aqui só do zero. É esperto, tem que tomar. Depois eu vou indicar para vocês esse pré-treino. Mas realmente, esse pré-treino é bom. Vamos lá, ó. Só para a gente testar, para eu saber se vocês entenderam. Não precisa anotar nada, ó. Emprestei as minhas apostilas que me ajudaram a aprender português. Sem vírgula. Quais apostilas que eu emprestei? Acho que me ajudava. Somente? Acho que me ajudava. Agora, emprestei as minhas apostilas que me ajudaram a aprender português, com vírgula. Emprestei todas as minhas apostilas que me ajudaram a aprender português. É isso aí. Beleza, tranquilo. Vamos lá, vamos fazer um exercício rápido. Coloca aí, número 1. Identifique os pronomes relativos. A mochila que comprou foi cara. Dois. A que falou é diretora. Bem rapidinho, só para a gente fazermos juntos aí e já fazer as trocas rápidas. Saiu a médica a quem dei o prontuário. Os amigos dos quais chegaram, Não tem vírgula, não? viajarão amanhã. Esse não tem vírgula, não? Tem, entre vírgulas, tá? A adjetiva tem que ficar entre vírgulas. Ela está intercalada, todo mundo percebe que ela está intercalada nesse aí? Os amigos dos quais chegaram viajarão amanhã. Quem viajará amanhã? Os amigos. Os amigos viajarão amanhã. Essa é a oração principal. Os quais chegaram é a oração que está no meio. Então eu meto vírgula nela, tá? A sala cujas janelas estão quebradas será pintada. Outra. Mora na cidade onde será a festa. Mora na cidade onde será a festa. Mora na cidade onde será a festa. Você desligou o ar? Não. Acabou desgraçado aqui. Ah, meu Deus. Eu tô quase morrendo. Mora Acabou na cidade terrível. onde Acho que é o será. pré-treino. Mora na cidade onde será
a festa. Outro. Contou o mês, quando será a festa? Contou o mês, quando será a festa? Contou o mês quando? É, contou o mês. Tá bravo, né? Disse o modo como fará a prova. Beleza? Tranquilo. Show. Fechou. Agora vamos rapidamente. Qual é a primeira? A mochila que comprou foi cara. Onde está a adjetivo aí? Que? Vamos. A qual? Isso. Não, agora eu quero dois, vamos fazer dois exercícios juntos. Onde está o pronome relativo? Que? Que. Então vamos circular o pronome relativo. Onde está a oração adjetiva? Comprou foi cara. A mochila. Agora eu quero que vocês coloquem entre parênteses ou entre chaves a oração adjetiva. Cadê a oração adjetiva? Isso aí. Cadê a oração adjetiva? Todos falando, cadê a oração adjetiva? Agora eu não quero só o pronome não, agora eu quero a oração inteira, adjetiva. Cadê a oração adjetiva? Seria o resto da Imaginei que alguns não estivessem sabendo, por isso nós vamos fazer esse exercício. Que inclusive não estava aqui para fazer o exercício, mas nós vamos fazer. Tá vendo? Isso foi uma iluminação. Isso foi Deus. A oração é que comprou, gente. O que é uma oração? Oração é aquela parte que tem um verbo. Quantos verbos eu tenho aí? Foi, comprou foi. Então eu tenho dois verbos. Eu tenho dois verbos, eu tenho duas. Uma é a oração principal e a outra é a oração subordinada. A adjetiva, porque tem um pronome relativo, a oração é subordinada a. Qual é a oração principal? A oração principal é a mochila foi cara. Qual é a oração subordinada? O que sobrou? Comprou. Que comprou. Então marca aí, que comprou. Então, no caso... A oração adjetiva é o que comprou. É porque na minha cabeça era o que sobrava depois do pronome relativo, mas não é isso. É junto não, com o porque pronome nesse caso ela relativo. está intercalada. Ela está no meio. Eu fiquei sem entender o que era. Lembrava que era. A oração que foi. Mochila foi cara, né? A mochila que comprou foi cara. Não é isso? Onde está a oração principal? A mochila foi cara. A mochila foi cara. É a oração principal. O que sobrou? O meio. Que comprou. Esse que comprou você vai colocar entre parênteses e colocar assim, oração adjetiva. Essa é a adjetiva. A adjetiva é que comprou. Não é só o pronome relativo. Eu preciso saber onde está a oração adjetiva. Porque ela pode vir no meio, ela pode vir no final, sei lá como que ela vai vir. Agora, em relação à vírgula, você falou, tem vírgula ou não tem? Depende. Se for restritiva, não tem vírgula. Essa primeira não tem vírgula, porque eu quis usar ela como restritiva. Agora, se eu quisesse explicar, aí eu colocaria entre vírgulas. Tá? Trouxe. A que falou é diretora. Agora é outra? Qual é agora? A que falou é diretora. A que falou é diretora. Onde está a oração principal? Onde está? É diretora. Ah, é só isso mesmo? Essa é a oração principal. Oração principal.
principal, não oração subordinada adjetiva. Isso aí. Principal. A oração principal é a diretora. Se eu falar assim, ó, ela é diretora, tá tudo bem. A oração está completa? Ela é diretora. Se eu falar é diretora, o sujeito ele está implícito na desinência verbal. Está implícito na desinência. É o sujeito implícito. É diretora, ela é diretora. Agora, quem que é diretora? A que falou. Aquela que falou é a diretora. Esse a eu posso trocar por a? Aqui. Por aquela. Ah, então esse a é o pronome demonstrativo. E o que é o pronome relativo. Quem é diretora? Aquela que falou. A que falou. A que falou é o pronome, é a oração adjetiva. Aqui falou. A que falou é a oração adjetiva. Mais um? Qual é o próximo? Saiu a médica a quem dei o prontuário. Saiu a médica a quem? Dei o prontuário. E aí? Onde está a oração principal? Onde está o pronome relativo? O pronome relativo é quem? Quem? Mas por quê? Eu posso trocar ele? A qual? Posso trocar por a qual? Sim. Já vão fazendo as substituições aí, para vocês lembrarem, tá? Isso é um exercício que eu preciso fazer as substituições. Aí a oração principal seria saiu a médica. Saiu a médica, perfeito. Essa é a principal. Se essa é a principal, tudo que sobrou é adjetiva, subordinado adjetivo. A médica saiu. Né, Marcelo? Vamos colocar na ordem direta, a médica saiu. Mas não foi qualquer médica. Eu estou restringindo a médica, né? Aí no caso dessa oração adjetiva seria a quem dei o prontuário? A quem dei o prontuário. A quem dei o prontuário. Próximo. Os amigos, vírgula, os quais chegaram, vírgula, viajarão amanhã. Essa aí está muito fácil. Por quê? Eu isolei a oração adjetiva. Então agora eu já sei quem é a principal. Quem é onde está o pronome relativo? Os quais? Os quais é o pronome relativo. E onde está a principal? Os amigos viajarão amanhã. Os amigos viajaram amanhã. E a adjetiva está onde? Os quais chegaram. Beleza. Próximo. A sala cujas janelas estão quebradas será pintada. Cujas janelas. Está concordando com o antecedente ou com o que vem depois? Com o antecedente, né? Cuja tem que ser com antecedente. As salas cujas janelas estão quebradas. Onde está a adjetiva? Cujas janelas estão... Cuja as janelas que você colocou, mas não pode ter Não, artigo não depois. pode, não pode ter artigo. Pode Mas arrancar o é artigo. porque parece que você falou as janelas. Sim, foi de propósito. Ah, Eu falei cujas. Foi de propósito, para vocês Porque entenderem. até no outro eu coloquei e apaguei cujo material. Estava cujo o material. Eu tirei o outro. Tem que tirar. Não pode ter artigo antes, né? depois. E precisa concordar com O anterior. o posterior. O posterior. Precisa concordar com o que vem depois. Então, cujas. Cujas. Isso aí. Precisa concordar com o que vem depois. O que concorda com o que vem antes é o a qual. O qual. Eu vi o cuja no singular. Foi de propósito que eu falei errado de propósito para vocês. Então, nesse aí, qual é a oração principal? A sala que será pintada. Perfeito. Tá vendo que encaixa perfeito? Eu não preciso de nada. A sala será pintada, ponto final. O que vem ali no meio, às vezes quando não tem a vírgula, o aluno tem dificuldade de entender onde que está. Mas eu preciso entender, senão dá ruim. Qual a próxima? Mora na cidade onde será a festa. Mora na cidade onde será a festa. Qual é a principal? A festa. Mora na cidade. Mora na cidade. Onde será a festa? Na qual será a festa. Posso trocar por na qual, né?
Tá? Então esse onde aí é cuidado, não vá no automático. Não vá no automático. Por exemplo, se tivesse assim, ó, mora onde será a festa. Mora onde será a festa. E aí? E aí? Mas ele mora. Mora onde será a festa. E aí? Eu tenho oração adjetiva aí? Não, aí seria tiver de lugar. Aí eu tenho duas orações, porque eu tenho mora, eu tenho mora. Mora, quem mora? Ele mora. Ele mora. É uma oração. Aí tem outra oração. Onde será a festa? Aqui, quais eram as regras do onde lá? Vocês lembram as regras do onde? Vamos lá nas regras do onde. Ideia de lugar. E o termo anterior precisa trazer ideia de lugar, tá? No cadeirão. Isso aí. Agora veja bem. Mora onde será a festa. Ele mora. Agora eu posso falar assim, mora no qual será a festa? Mora no qual será a festa? Se eu colocar mora na cidade, aí eu consigo fazer. Mora na cidade na qual será a festa. Porque aí eu posso fazer o pronome relativo, ele retoma o termo anterior. Aí faz sentido. Se eu tirar a palavra cidade, eu não tenho a oração adjetiva. Eu terei uma adjunto adverbial de lugar. Ele mora. Quem mora, mora em algum lugar. O que vem depois é um advérbio. Por que é um advérbio? Porque o advérbio é o termo invariável que completa a ideia de um verbo, de um outro advérbio ou de um adjetivo. Aqui está completando esse termo que vem depois, ele está completando a ideia de um verbo. Ele mora, quem mora, mora em lugar. Entendeu, Daiane, a sutileza da questão? Entendeu, Daiane? Se eu tirar a palavra na cidade, que cidade que dá a ideia de lugar. O termo que dá a ideia de lugar é cidade. Se eu tirar a cidade, a estrutura da oração muda completamente. Isso aqui é um exercício que eu estou fazendo na minha cabeça. Não está escrito, mas a gente precisa trabalhar esse tipo de questão. Tá? O aluno é um ser pensante. Penso, logo existo, diz o filósofo. Beleza, tranquilo, vamos lá? Qual é o próximo? Como que é? Contou, eu acho que eu não consigo escrever errado. Não é isso. Contou o mês. Contou o mês quando será a festa. Tá certo isso aí? Contou o mês. Eu botei o mês. Contou o mês quando será a festa. A palavra anterior dá ideia de tempo. Então eu posso usar o quando. É porque ele poderia usar, você está mais acostumado assim, ó. Contou-me o mês em que seria a festa. Não seria, ficaria mais legal, né? Contou o mês em que seria. Contou o mês no qual seria. Contou o mês quando seria. Tá perfeito. Eu posso usar o quando. Por quê? Por que eu posso usar o quando? Porque está aí dando ideia de tempo. Beleza. O termo anterior também dá ideia de tempo. Mês, ideia de tempo. Então tá tudo certo. E eu posso trocar o quando por no qual. Então tá tudo certo. Se eu posso trocar, tá tudo ok. Ficou esquisito, porque ninguém usa. Ele me contou um mês em que seria a festa. A gente usa mais assim, né? A gente usa mais o em que. O mês no qual. Mas eu posso usar o mês quando. Posso usar, sem problema nenhum. Qual o próximo? Disse o modo como fará a prova. Como? Esse como eu posso trocar pelo quê? Por qual palavra? O qual? Não. Modo em que? No qual. Né? Qual foi a regra que a gente colocou aí? Trocar o como pelo? Ideia de modo. Não, eu botei ideia de modo. O como eu não botei não? Contou, pode trocar pelo quê? Pelo quê? Não foi aquele que vocês acharam que eu tinha colocado pelo porquê? Ou quanto? Ah, foi o quanto? Ah, foi o quanto, é. Quanto da ideia do O como eu não dei. Não.
Qual? Quanto que foi que? Qual? Como não. Foi maneira, modo maneira. É isso aí. Ideia de O modo. como, porque o como, ó, disse o modo, como fará o projeto. Disse o modo qual fará. Não, esse aqui, de repente, até para trocar fica difícil. Contou o modo, Seria que. disse o modo, como fará o projeto. Disse o modo no qual é difícil até de trocar, tá? Esse aqui eu achei até difícil de trocar, mas esse como aqui vocês vão gravar aí, tá vendo? Esse aqui é ele está dando ideia de modo, esse como, né? Qual é a regra do como? Antes, a palavra que vem antes, ela tem que dar essa ideia de modo. Eu olho para a palavra anterior, deu a ideia de modo, esse como é um pronome relativo. Mas para trocar ele pelo que não dá. O que dá para trocar pelo que é o quanto, né? O quanto Mas dá. aí dá pra trocar no qual, não? Eu achei que ficou feio, mesmo assim eu achei que ficou estranho. Disse o modo no qual fará a prova. Eu não achei não. Eu também não achei não. No É. qual. Disse o modo pelo qual. Eu achei que ficou bem estranho. Disse o modo como. Agora disse o modo pelo qual não acho legal. Disse o modo em que também não achei legal. Disse o modo como, eu acho que é o que fica mais perfeito ali. Em que ele não pronto, porque não é lugar. Não ficou legal. Assim, eu acho que o como aqui foi o que encaixou mesmo. Mas tem nada a ver O com modo pelo qual, de repente até dá, né? De repente o pelo qual até vai. O modo pelo qual fala. Mas lembre-se que o como, o que é pelo quanto, né? O quanto que a gente troca pelo que. Não foi isso a regra que a gente botou aí? Eu confundi. Não, isso aí, que aí vai ficar perfeitinho, tá? Mas o como realmente eu não falei, porque... Você falou só É porque eu não que identifiquei na minha cabeça. Quando eu não identifico na minha cabeça, eu não vou colocar para vocês, aí para não dar zero, tá? Então lembre-se, o como, antes dele vem uma palavra que dê ideia de modo, né? Como se faz, né? Então aí você vai entender que esse como é um pronome relativo. É só lembrar dessa dica aí. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma dica em relação a esse trabalho aqui. Coloca um asterístico e vamos anotar duas situações. Asterisco, coloquem assim. Está aqui anotado no meu material, vou passar para vocês porque pode ser uma questão de prova e da zebra na hora. Eu já falei sobre isso, mas vamos anotar aí. Ó. Coloquem assim. Ó. Os homens, vírgula. Um bom exemplo. Os homens, vírgula, que são mortais, vírgula, devem valorizar a vida. Outra. Os homens que são mortais devem valorizar a vida, sem vírgula. Os homens que são mortais devem valorizar a vida, sem vírgula. A primeira entre vírgulas e a segunda sem vírgula. Pegou? Nossa, não teve muito. Não tem problema. Eu vou perguntar qual está certo e qual está errado. Essa daí você falou, Só que eu usei a do carioca, né? Usei o exemplo do carioca. Qual está certo e qual está errado aí, gente? Qual faz sentido e qual não faz sentido? A primeira faz sentido, né? Todos são mortais, não tem como restringir. Qual está correta? A primeira ou a segunda? Só isso que eu preciso A saber. primeira. A primeira está correta? Todo mundo concorda? A primeira é com vírgula. Entre vírgula. Então a primeira está
Eli, a primeira destacou? Os homens, aí eu estou explicando. Estou explicando que os homens são... Os homens, todos são mortais. Todos são mortais. Eu não conheço nenhum que seja imortal. Isso é uma premissa verdadeira. Beleza? Isso é uma premissa, isso aqui é uma questão de raciocínio lógico. Tá? Isso pode cair até numa prova de raciocínio lógico. Os homens vivos que são mortais, estou explicando. Que eles são mortais. Devem valorizar a vida. Agora, se eu falar assim, os homens que são mortais devem valorizar a vida. Eu estou dizendo, somente os homens que são mortais devem valorizar a vida. Então, eu estou restringindo, eu estou dizendo que alguns não são mortais. Isso está certo? Não, está errado. Beleza? Em outras palavras, eu estaria dizendo isso. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Beleza. Então, você vai colocar qual está certa e qual está errada. Agora, coloca assim, função sintática. Função sintática. E aí nós vamos fazer aquele exercício bacana que nós já fizemos aqui em uma questão, agora nós vamos fazer em várias. Vocês vão ver como que muda. Vamos colocar assim, ó. Primeiro, trouxe o relatório, questão número 1, trouxe o relatório que interessava a todos. Trouxe o relatório que interessava a todos. Tem alguém com calor aí? Tem que ligar aquilo lá. Então, tá abafadíssimo. É porque eu abri a porta, a janela. Isso facilita a proliferação de germes. Meu Deus, está me proliferando e não tem. Se você entrar na UPA lá, vai ver um gelo. Não é acelerado aí, porque os concursos estão à porta. Não podemos marcar bobeira, não podemos perder tempo. Nosso domingo é muito precioso. Vamos lá. Próximo. Trouxe o material que ele pediu. Trouxe o material que ele pediu. Deu o equipamento. Deu o equipamento. Deu o equipamento. Deu o equipamento. De que dispunha. De que dispunha. Dispunha. Do verbo dispor. Esta é a resposta. Esta é a resposta de que estou certo. Esta é a resposta de que estou certo. Mais um. Não sabe o valente que ele é. Não sabe o valente que ele é. Não conheço o país em que ele mora. Não conheço o país em que ele mora. Mais um. Conheço a jovem. Conheço a jovem cujo tio é diretor da escola. Aqui tem muita regra preciosa, tá? Aqui vocês vão ficar... Estabelar. Não, aqui vocês vão aumentar um grade no conhecimento de vocês. Esse aí foi qual? Conheço a jovem cujo tio é o diretor da escola. Próximo. Esta é a mulher por quem fui enganado. Mas com as dicas do prof. Crespo, vocês vão falar, cara, isso aqui é brincadeira de criança. Estou entendendo tudo. Esta é a mulher por quem fui enganado. Beleza, esses daí. Agora o exercício é o seguinte. Qual é o exercício? Função sintática.
Função sintática. Preciso anotar no quadro ou a gente faz, vamos fazer aqui no bate e rebate? Vamos fazer no bate e rebate, vamos analisar aqui. Se alguém tiver dúvida, eu boto no quadro. Primeiro, trouxe o relatório, para mim seria melhor fazer no quadro, porque seria mais fácil, mas eu vou tentar fazer só no olho. Trouxe o relatório que interessava a todos. Qual é a função sintática aí? Onde está o pronome relativo? Que? Circula ele. Qual é a função sintática dele? Do qual? Não, função sintática. Como que eu acho a função sintática do pronome relativo? Trocar por o qual é para saber se ele é pronome relativo. Eu já estou presumindo que vocês já fizeram essa troca e já sabem que ele é um pronome relativo, porque vocês disseram que ele é um pronome relativo. Trouxe o relatório o qual interessava a todos. Então, o que é o pronome relativo? Agora, como que eu descubro a função sintática dele? O pronome relativo, ele é um termo anafórico. Ele retoma o termo anterior. Então, o que eu faço para descobrir a função sintática? Troco pelo termo. Então, finge que o que não existe e forma a nova frase. Como que fica? Trouxe relatório. Esquece o trouxe. Pega só o que vem antes dele ali, a palavra que vem antes. O relatório. Tira o que? Fica como? O relatório interessava a todos. Quem interessava? O relatório. Então o relatório está exercendo que função? Sujeito. Então o que exerce qual função? Sujeito também? Se eu vou ter que colocar no quadro. Não, vai. Porque Tá, porque retornou colocou, o sim. É igual aquele do. E o relatório virou Oi? sujeito. Aham, é igual o complemento final. Assim. Mesma coisa. Eu quero achar a função sintática. Olha só. Vamos lá, eu só quero que vocês entendam o seguinte: o relatório não é sujeito. Na oração que está aqui, ó, qual é a oração? Trouxe o relatório que interessava a todos. Trouxe o relatório. Nessa oração, o relatório não é sujeito. Nessa oração, o relatório é o quê? Quem traz. Alguma Trouxe o quê? Então, na frase original, o relatório, ele é um objeto direto. Beleza. Só que eu não quero saber a função do relatório. Eu quero saber a função do... Que é isso que a banca pergunta. A função sintática do pronome relativo. Como que eu descubro a função sintática do pronome relativo? Eu vou tirar o pronome relativo e vou pegar a palavra anterior, porque ele está retomando a palavra anterior. Eu pego esse pronome, essa palavra anterior e coloco no lugar do quê? A função que eu descobri agora nessa nova frase, eu vou jogar para o quê? Então fica assim, ó. Qual é a frase original? trouxe o relatório. A todos? Ah, você fosse a todos. Lembrando que o relatório é um objeto direto aqui. Mas eu não quero a função dele aqui. Eu quero a função do que? Porque o que eu descobri que ele pode ser trocado por qual, alguma coisa assim. Trouxe o relatório o qual interessava. Então esse aqui é o pronome relativo. Qual é a função sintática dele? Para eu descobrir a função sintática dele, eu vou substituir ele pelo termo anterior. Qual é o termo anterior? Esse aqui. Aí eu vou construir uma nova frase. Qual é a nova frase? O relatório interessava a... Aí nessa nova frase, eu vou descobrir a função do termo anterior. E essa função que eu achar aqui, eu vou dizer, é a função do... É a função sintática do... É a função sintática. Qual é a função sintática que deu aqui, galera? Quem interessa a alguém. Quem interessa? O relatório. O relatório interessa. Então isso aqui, a função desse relatório aqui é o que? De sujeito. Se a função nessa nova frase for de sujeito, qual é a função do quê? O sujeito é o que está exercendo a função de sujeito.
Porque aqui eu tenho duas orações. Trouxe o relatório. Essa é a primeira oração. Qual é a segunda oração? Que é interessado a todos. Essa aqui, ó, é a segunda oração. Nessa segunda oração, qual é o sujeito da primeira oração? Ele. Certo? Ele ou ela? Né? Ele ou ela? Trouxe o relatório. Quem é o sujeito da primeira? Sujeito implícito. E na segunda oração, quem é o sujeito? O que, gente? O que é o sujeito? Aqui o sujeito não é implícito, o sujeito é explícito. O sujeito é simples. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Eu tenho sujeito na segunda oração. Quem é o sujeito? O que? Como que eu descobri, professor? Trocando o que pelo termo anterior. A função que o termo anterior me der, eu vou dizer, é a função do quê? Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Isso aqui é toda hora, toda hora. A função do pronome relativo o quê? Sujeito simples. Não é possível. Não tem como encaixar. Porque você vai perguntar assim, quem interessava a todos? Quê? Quem interessava a todos? O quê? Aí você não consegue. Quem interessava a todos? O relatório. Então você troca a palavra que pelo relatório. Só que o sujeito não é o relatório. O sujeito é o que. Beleza. O relatório, nessa daqui, ele qual é a função prática dele? Objeto? Direto. Aqui ele é objeto direto. Aqui, nessa nova frase que eu fiz só para descobrir o valor do que ele funcionou como sujeito. Mas o relatório, na original, é objeto direto. Cuidado para não confundir isso na prova. Senão tu vai ficar na prova. Não, o que é objeto direto? Porque o relatório também é objeto direto. Não, aí tá tudo. Conseguiu entender? Aí nós vamos fazer todas as questões que vocês vão entender. Beleza, qual o próximo? Trouxe o material que ele pediu. Trouxe o material que ele pediu. Deixa eu só rascunhar aqui, ó. Trouxe o material que ele pediu. Agora vai virar brincadeira de criança. Trouxe o material o qual ele pediu. Ah, então o pronome relativo é esse aqui, né? O que vem antes? Material. O material ele pediu? Ou ele pediu o material? Entenderam aí? Eu preciso fazer esse ajuste. Se eu quiser escrever o material ele pediu, tá certo? Tá certo, só que está na ordem invertida. Eu preciso colocar na ordem direta, porque aí fica mais fácil de visualizar. Então eu vou colocar, ele pediu o... Fica melhor de visualizar, não fica aí? Ah, mas se eu trocar aqui vai ficar, o material ele pediu, mas isso vai te ajudar. Fica ruim de visualizar. Então você vai colocar, ele pediu o material. Quem pede alguma coisa. Pediu o quê? Material. Então esse o material está funcionando como? Objeto? Qual é a função do quê? É isso, senhor. Senão tu vai ficar procurando objeto direto, não vai achar em lugar nenhum. Então, olha que interessante. Aí não teve o mesmo. Exatamente o que eu ia falar. Olha que interessante. Aqui, ó, vê se você concorda comigo. O material, nessa oração, a banca pode perguntar: quantos objetos diretos eu tenho nessa oração? 2. Nessa nova 2. Não, nessa daqui em cima, na de cima. Na de cima tem quantos objetos diretos? 2, porque o que é o do presente dele, não? O anterior? Quantos? Trouxe o material. Quem trouxe? Ele. Ele é o sujeito. Quem traz alguma coisa. Trouxe o quê? O material. Ah, então o material é o objeto direto dessa oração. Aqui na outra oração, né? É ou não é? Que interessava a todos. E qual é o objeto direto dessa oração? Quem pede alguma coisa. Pediu? Isso aqui. Então eu tenho 2 objetos diretos. Essa oração tem um objeto direto e essa outra oração tem outro objeto direto. Todo mundo entendeu isso aí? É isso que a banca tem. Isso aqui o aluno está tacando aqui. Mas ele roubou qual também acrescentado. Exatamente. Por um acaso aqui, é isso que a Daiane já observou ali,
por um acaso, a mesma função sintática que ele exerce aqui, esse o material, ele exerceu aqui. E aí deu casou, mas nem sempre vai acontecer isso. É como No não primeiro exemplo não aconteceu. É isso que eu estava olhando, eu estava pensando no segundo exemplo, que eu conferi, mas não deu aqui. É confuso? É confuso para o aluno que não treina. Se você treinar, você vai ficar fera, craque. Beleza, todo mundo entendeu isso aí? Legal? Eu preciso, gente, fazer isso escrito, tá? Senão eu erro. Ah, vou fazer de cabeça. Não é. Vai fazer de cabeça, pode errar. É bom escrever, é bom colocar a nova frase, colocar sempre na ordem inversa ou direta. Marcelo, sempre na ordem direta. Mesmo que quando eu faço um caixa ali, dê na ordem inversa, mas eu vou jogar para a ordem direta, porque fica fácil a visualização. Beleza? Estamos comigo com a próxima? Deu equipamento de que dispunha. Deu equipamento de que? Dispunha. Deu o equipamento de que, né? Porque quem dispõe de alguma coisa. Está vendo como que eu preciso usar a preposição? Porque a palavra, ela rege a preposição. Deu o equipamento de que dispõe. Porque quem dispõe de alguma coisa. É o verbo pedindo a preposição. O verbo está pedindo aqui a preposição. Quem dispõe de alguma coisa. Então você vai falar assim, ó, deu a guitarra que dispunha. Então você vai falar, deu a guitarra de que dispunha. Porque quem dispõe de alguma coisa. E isso já me traz até assim, isso aqui deve ser um objeto indireto. Eu acredito que seja um objeto indireto. Porque o que pediu a preposição, o que precisa ser preposicionado. Ele deu, né? Ele deu. Deu o equipamento. Deu o equipamento. Dispunha. Ó, o equipamento dispunha. Não faz sentido nenhum. Então, o que? Como que eu vou colocar? Dispunha do equipamento. Aí fica legal. Quem dispõe de alguma coisa. Então, isso aqui está funcionando como que é? Do equipamento está funcionando como? Objeto indireto. Dispunha do equipamento. Quem dispõe de alguma coisa. Ah, então esse que aqui, ele funciona como objeto. O que está funcionando como objeto indireto. Inclusive está preposicionado. Legal? Eu tenho que fazer isso aqui. Esse exercício é questão de sobrevivência. Olha quanta função sintática o que pode exercer. Muitas funções sintáticas. Próximo. Esta é a resposta de que estou certo. Esta é a resposta de que? Estou certo. Da qual, né? Da qual estou certo, né? Resposta da qual de que estou certo, né? Certo ou certo? Certo? Certo. Certo. Esta é a resposta de que estou certo. A resposta está aqui. Tá ou não tá? A resposta estou certo não tem como. Então o que eu faço? Esqueço o de que, vou deixar o de que aqui por enquanto, finjo que ele não tem e coloco isso aqui no lugar dele. A resposta estou certo, não fica legal. Então eu vou colocar na ordem direta. Estou certo, certo. A resposta, não, dá a resposta. Tá vendo o dedo? O dedo? Estou certo, dá? Estou certo da resposta. Estou certo da resposta. Que função está sendo exercida aqui? Eu estou, né? Eu, sujeito, estou certo. Aqui é o verbo de ligação. Certo é uma palavra.
É uma característica do sujeito. Então esse certo aqui ele é o quê? Ele é um predicativo, mas eu não quero o certo, eu quero saber a função desse. Qual é a função desse? Objeto direto. Hã? Ele está certo de alguma coisa, né? Ele está completando a ideia de um nome. É o que completa a ideia de nome? Ou é o complemento ou o adjunto? É o complemento ou o adjunto. Aí a gente tem que entrar naquela aula, lembra da diferença entre complemento e adjunto? Lembra? Esse tem preposição, né? Tem preposição, mas o adjunto também pode ter preposição. Se der a ideia de posse, é um adjunto. Substantivo abstrato ou concreto. Tem essa situação também. Aí tem aquela, depois vocês vão olhar lá. Mas nesse caso aqui eu já vou adiantar. É complemento. Depois voltem naquela aula lá, diferença entre complemento e adjunto. Você não lembro mais, tá tudo aberto. É por isso que tem que revisar sempre isso. Estudar tudo, voltar no início. Isso aí. Que é o grande problema lá da diferença entre adjunto e complemento, quando é quando o substantivo é abstrato e tem a preposição de. É exatamente essa desgraça aqui. Que você vai ficar na dúvida, é adjunto ou complemento? Nem a IA sabe, né? Exatamente, nem a IA sabe. Aí se nós pegarmos aquela matéria lá, nós vamos lembrar. Agora eu te pergunto, isso aqui é substantivo abstrato? Isso aqui é substantivo? Certo é substantivo? Certo é adjetivo. Aí eu te pergunto, o que pode... Vamos voltar lá, eu tenho isso aqui mais anotado, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar essa apostila aqui. Vocês esqueceram a regra. Mas aí você mesmo se falou que você falou que é substantivo abstrato, não? Eu falei, se o aluno tivesse ligado, ia dizer, não, professor, isso aqui é um adjetivo. Porque eu falei, está certo? Não, Eu falei que é um substantivo abstrato. É um substantivo abstrato? Mas antes você falou que era um adjetivo. No início. Isso aqui, eu falei no início que era um adjetivo. Aí agora eu falei, é um substantivo abstrato. Aí todo mundo concordou, professor, está tudo certo. Eu não concordei, eu não sei. Eu disse que é um adjetivo, porque eu falei, isso aqui é um predicativo. É uma qualidade do sujeito, isso aqui é um adjetivo. Aí agora eu falei, é um substantivo abstrato. Todo mundo concordou. Isso aqui realmente, agora eu estou ferrado. Isso aqui é um substantivo abstrato e depois vem com preposicionado. Aí que é o problema. O que eu disse, Lulu, é que o problema entre o complemento e o adjunto está no substantivo abstrato preposicionado. Aí que é a zebra. Aí você falou, é exatamente isso aqui. E é exatamente isso aqui? Aí você deveria falar, não, isso aqui não. Porque isso aqui é um adjetivo. Beleza? Isso aqui é adjetivo, isso aqui não é substantivo. Tá, mas é um adjetivo. Aí ele vai ser um complemento nominal, porque eu não lembro. Ou ele vai ser... O complemento é um termo preposicionado que completa o substantivo abstrato, adjetivo e adjetivo. Então ele vai ser... Então porque ele é adjetivo. Exatamente. Um adjetivo. E eu dei um macetinho, o asa. Complemento, eu lembro do asa. Agora vamos no adjunto. Agora a regra do adjunto. O adjunto, ele só pode complementar somente o substantivo. Concreto ou? Então, se o substantivo é concreto, eu não tenho problema, porque eu já sei que é O problema é quando, se aqui fosse um substantivo abstrato que é a desgraça que cai prova. Mas como aqui eu já sei que não é substantivo, eu não tenho problema nenhum. Eu já sei que isso aqui o que vem depois é um complemento. Tranquilo? Beleza? Se aqui viesse assim, um artiguinho, né? O certo, aí já poderia configurar um substantivo. Tá bom? Aí eu voltei numa aula lá, não sei se você assistiu essa aula.
Se não assistiu, tu volta para assistir, que é uma aula 21 de dezembro. 21 de dezembro, tá vendo? A Daiane está super organizada Acho nisso. que tem que. Isso aí. É bem provável ter sido dessa data. Legal, Rico, já assistiu essa aula lá, tá junto com o Bebê? Precisa assistir, senão tu fica viajando aqui. O cara viaja. Quando tu assistir a aula, tu vai falar, brincadeira de criança. Tá bom? Beleza, tranquilo, gente? Então, voltando. Qual é a função do que aqui? É complemento nominal. Complemento. Eu tinha um professor de penal, eu estava falando isso aí, mas você disse isso. Marcelo, você como é psicólogo, por melhor que seja o professor, ele é um ser humano, ele pode errar. Então, o que acontece? Eu tinha um professor que era o da mais alta confiança. Meu professor de penal é o cara que realmente eu exalto e coloco ele na prateleira de cima. Mas eu ficava de olho no que ele estava falando. Como eu gostava muito da aula, o Gurgel do Pode aqui, ele errou. Ele errava. Uma hora ou outra o professor vai errar. Aí o aluno vem, professor, mas com jeitinho, né? Professor, será que isso aqui não estaria funcionando como um adjetivo? Aí o professor vai olhar, certo, é verdade, aluno, está certíssimo, está vendo? Isso aqui é um adjetivo, então não tem problema nenhum, não preciso ficar com aquela dúvida de complemento do adjetivo, porque isso aqui é um adjetivo. E o adjetivo é o asa. E aí a gente trabalha. Porque você tem que ficar ligado no professor. Não é porque você confia no professor, que o professor é bom, que o professor passou em concurso, que ele não vai errar. Uma hora ou outra ele pode dar um deslize e errar, tá bom? Então você precisa ficar prestando atenção. Legal? Tranquilo? Beleza? Vamos lá? Qual é o próximo? Às vezes a gente até presta atenção, mas não sabe qual é o certo. Eu já não tinha dúvidas, eu peguei marcando os 2 anos, eu não me lembro mais. Aí a gente confia no professor, porque a gente não sabe. Vamos embora? Vamos pra cima? Não sabe o valente que ele é. Não saber o valente que ele É. não sabe o valente o qual ele é. Posso trocar. Então esse aqui é o pronome relativo. Se ele é o pronome relativo, ele retoma o termo antecedente. Se ele retoma o termo antecedente, eu quero saber a função sintática dele, eu substituo ele pelo termo antecedente. Qual é o termo antecedente? Valente. O valente ele é. Isso faz sentido? Não. Sentido faz. Ele é O valente. o... Ele que é o valentão lá no morro. Ele que é o cara que troca tiros só no morro, favela. Disposição. Tem disposição. Ele é o valente. Eu quero saber a função desse valente aqui, né? Quem é? Ele aqui. Ele é o valente, é uma característica do sujeito. Ah, então é o predicativo do Sujeito. Qual é a função do quê? A função desse pronome relativo que é de predicativo do sujeito. Beleza, Eli? Tranquilo? Vá se automotivando, ninguém vai fazer isso por você. Tá bom? Tranquilo? Tapa na cara, o sono vai embora na hora. Quando eu vinha da lei seca, às vezes estava com muito sono. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Quando não dava para parar, o lugar era muito escuro, era feio, não dava. Aí eu tapa na cara. Tapa na cara, som alto, bebe água e aí vai. Está acabando, hein? Predicativo do sujeito. Quanta função que pode exercer? Várias funções sintáticas. Muitas funções. Próximo. Não conheço o país em que ele mora. Aqui eu já vejo que tem uma ideia de lugar, né? De advérbio, alguma coisa assim. Lembrando que a oração não é adverbial. Qual é a oração? Não conheço o país em que ele mora. Não conheço o país em que Ele mora. ele Mora. mora. Esse em que eu aqui não conheço o país no qual ele mora. Não conheço o país onde ele mora, dando uma ideia de lugar.
Dá uma ideia de lugar, mas eu troco por no qual, na qual. Tudo que eu puder trocar por o qual, a qual é pronome. E o que vem depois é uma oração adjetiva. Embora dê ideia de lugar, cuidado, não é adverbial de lugar. A oração não é adverbial. Eu quero que vocês entendam isso. A oração é adjetiva. Mas qual é a função do que? Vamos descobrir? Eu já descobri que o que é um pronome relativo. Não conheço o país. Não conheço o país. O país ele mora? Não. Não fica legal, né? O país, eu vou tocar por no país ou o país. No país ele mora? Não, melhor botar na ordem direta. Ele mora No país. Ele mora no. Fica melhor. Quem mora, mora em algum lugar. No país é o quê? Adjunto adverbial dele. Esse verbo aqui, quem mora, mora. Esse verbo é um verbo intransitivo. Eu não vou perguntar assim, quem mora, mora em algum lugar. Ah, complemento do verbo. Não. Quem mora, mora. Quando eu faço a pergunta onde, o que vem depois é um adjunto adverbial de lugar. Então isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Então qual é a função do quê? Preste atenção. Preste atenção. Aqui. O que exerce a função de adjunto adverbial de? Isso não significa que a oração seja adverbial. A oração é adjetiva. É isso que eu preciso que vocês entendam. Não pode confundir. Porque senão eu preciso falar igual o professor Marcelo Jardim. Se confundir isso aqui, esquece PRF. Ele falava assim. Esquece PRF. Se não souber isso aqui, esquece concurso. Vai fazer outra coisa, abre um comércio. E bom psicólogo, né? É verdade. É um cara extremamente assim, incentivador. Direto e reto. É. Em outras palavras, ele queria dizer, estuda, cara, porque senão não vai adiantar nada, você vai ter, né, perder o tempo, mas ele não sabia a forma de falar. Ele era mais direto. Ele era mais direto. É porque isso aqui, um cara que estuda para concurso, ele aprende na base, né? Na base, o cara tem que aprender isso. Professor, não aprendi na base. Nunca é tarde para você aprender. Vamos lá, próximo. Conheço a jovem cujo tio é diretor da escola. Conheço a jovem cujo tio é diretor da escola. O cujo ele é sempre pronome. O cujo é sempre pronome relativo. O cujo é sempre pronome relativo. E sempre concorda com o termo que vem depois. Beleza? Mas o que eu faço com o. Ele sempre concorda com o termo que vem, mas todos os pronomes relativos retomam o termo Anterior. Não posso confundir uma coisa com outra. Concordar, ele concorda com o outro. Né? Mas ele vai retomar o termo anterior. Quem é o termo anterior? Jovem. A jovem, né? O Ju de posse tem que botar da jovem. Oi? O Ju sempre vai ser de posse, tem que botar da jovem. É. Dela. O tio é dela, né? Porque o cujo é ideia de posse. O cujo é só para ideia de posse. Não posso usar o cujo para qualquer coisa. O cujo é ideia de posse. Cujo assunto, que tem gente que gosta, né? Porque o cara acha que ele é chique, que ele é muito refinado no trato. Cujo assunto que te falei. Não, isso é horrível. Cujo é para a ideia de posse. O assunto é dele? Não. Ele falou do assunto. Então, não se deve usar nesse sentido, tá? Agora, o tio é dela, ideia de posse. O que dá ideia de posse? O adjunto adnominal. O adjunto adnominal, nós estudamos isso na outra aula. Gente, se tiver ideia de posse, nem se preocupe. É adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal dá ideia de posse. Mas vamos construir nossa frase aqui. A jovem tia da escola. Não tem como. É esquisito, né? A jovem tio é da escola? Não. O tio de quem?
Tio da jovem. Tio da jovem. É diretor da escola. Tio da jovem. Tio da jovem. Tio é um substantivo concreto. Então, aqui eu já não fico naquela agonia. Será que é adjunto ou complemento? Porque é um termo preposicionado. Mas o substantivo é concreto. Então, tranquilo. E outra, além do substantivo ser concreto, o que me indica que isso aqui é adjunto, adnominal, além disso, aqui eu tenho uma ideia de posse. Sempre que eu tiver ideia de posse, eu já sei que é adjunto. Então isso aqui é um adjunto do nome tio, do substantivo concreto. Então, esse jovem, da jovem, a jovem, esse cujo, ele está funcionando como o quê? Como adjunto? Adjunto. É o tio da jovem. Está funcionando como adjunto? Adjunto. E aí eu posso dizer, não conheço assim, professor, eu vou trazer para você uma situação aqui que não seria. O cujo, nas questões que eu sempre vejo, ele sempre vai funcionar como adjunto adnominal. Por quê? Porque o cujo ele só pode trazer ideia de posse. Então, em regra, ele é adjunto adnominal. Nunca vi uma questão que não fosse. Tá bom? Legal? Eu posso colocar isso aí como regra. Tranquilo? Beleza. Próximo. Esta é a mulher por quem fui enganado. Esta é a mulher por quem fui enganado, é isso? Esta é a mulher por quem fui Enganado. enganado. Esta é a mulher por quem fui enganado. Eu fiz serviço de pedreiro, enganado. Lembrou, né? Não era amor, era cilada. Tá? Para quem não conhece essa canção emblemática, não era amor, era cilada. Esta é a mulher por quem fui enganado. Beleza? Esta é a mulher pela qual fui enganado. Posso trocar por a qual. Se eu posso trocar por a qual, esse quem aqui é um pronome relativo. Troquei por a qual é um pronome relativo. Esta é a mulher. Não seria o por quem, não? Seria só o quem? Não, o por quem, porque isso aqui é a preposição, né? Aí O não quem é o pronome relativo. Se nós tivéssemos que grifar, o pronome relativo O seria só o pronome quem. relativo é o quem. Então o por O quem não. por é uma preposição. Por é uma preposição. Concorda comigo? O quem é o pronome relativo. Tá? Entendi. Agora, se eu te perguntar onde começa a oração adjetiva, depois a gente pode dar um confere, mas a oração adjetiva começa aqui. Tá? Entenderam a diferença? O pronome relativo é o quem. Eu posso falar que o por é pronome relativo. Concorda comigo, tá aí? Por é uma conjunção. Uma conjunção. Por é uma preposição. Pela é uma preposição. Pelo é uma preposição. Tá? Por é uma preposição. Pela é a preposição o quê? Por mais a. Né? Beleza? Então, por quem? Se perguntarem onde começa a oração adjetiva, começa aqui. Beleza? Agora, se perguntar onde está o pronome relativo? O pronome relativo é o quem, é o qual. Beleza? Beleza? Tranquilo? O pronome relativo é o que. E às vezes ele pode vir preposicionado. Aí vai depender de quê? Vai depender da regência de alguma palavra. De repente, alguma palavra lá rege a preposição. Aqueles crentes que você falou, aqui tem que botar em casa. Tranquilo? Vamos lá. Esta é a mulher por quem fui enganado. Qual é o termo antecedente? Fui enganado pela Adão falou isso, né? Olharam lá o início,
A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Ele disse: eu fui enganado pela mulher, que por sua vez tinha sido enganado pela cobra, pela serpente. Então assim, foi um enganando o outro. Mas ele disse: eu fui enganado pela mulher. E ainda colocou a culpa dele. Eu fui enganado pela mulher. E agora? Eu quero saber a função sintática do quem? Para isso eu uso o termo antecedente. Qual é a função do termo antecedente aqui nessa nova aqui? Fui enganado pela mulher. E aí? Quem foi enganado? Eu. Eu é o sujeito. Eu fui. Enganado. Isso aqui é uma estrutura de voz passiva. Estrutura de voz passiva. Foi enganado. É o verbo ser, o verbo ser como auxiliar, mais um outro verbo principal no parti. Fui enganado. Estrutura de voz passiva. Se eu tenho voz passiva, eu tenho o agente da. Quem está praticando a ação? Isso aqui é uma estrutura de voz passiva. O sujeito sofre ou pratica a ação? O sujeito? Se o sujeito sofre, alguém pratica. Quem pratica? Ah, então a mulher é a agente. Pela mulher. Então qual é a função do quem? Qual é a função da gente? Do quem? Agente da paciente. Agente da. O que a gente está funcionando como agente da. Pronto. Faz sentido ou não faz? Só para acalmar meu coração, dá para piorar? Porque eu não posso ser bravo. Só o estudo mesmo. Isso aqui é brincadeira de criança, você treinando isso 100 vezes, vira brincadeira de criança. Treino, daqui a pouco tu vai falar, pô, isso aqui é muito fácil. Muito fácil. Eu disse para vocês, o pronome relativo ele tem várias funções sintáticas. Aqui é a função de agente da passiva. E faz todo sentido. Quem enganou? A mulher. Mas se a função sintática é essa, então o pronome ele é pronome relativo, é a função do quê? Não entendi. O pronome relativo? Ele significa alguma coisa, né? Só que ele está vendo a origem dele sintática, né? É a E função quando vê- sintática. Então, a função sintática. E pronome relativo é o quê? Gramatical, semântica, o quê? Pronome relativo é a classe gramatical. Se eu quiser analisar gramaticalmente, eu vou dizer o quem é um pronome relativo. Eu não tenho várias classes gramaticais. Eu tenho um pronome indefinido. Eu tenho um pronome relativo. Por que o nome é pronome relativo? Porque ele relaciona uma coisa a outra. Eu estou querendo dizer assim, ó, eu fui enganado pela mulher. E é esta. Eu poderia construir minha oração assim. Esta é a mulher que me enganou. Esse pronome relativo, ele relaciona, por isso o nome é relativo, porque ele relaciona uma coisa a outra. É uma classe de pronomes. O pronome ele pode ser indefinido, ele pode ser um pronome relativo, ele pode ser demonstrativo. Qual é o demonstrativo? É aquele que demonstra. Aí isso é da parte gramatical. Isso é a parte gramatical. Agora, as palavras, elas estão acondicionadas em várias caixinhas, que são as classes gramaticais. Só que essa palavra, ela está aqui dentro dessa caixinha de classe gramatical. Aí a minha aula de ciência está dentro dessa caixinha. Na classe gramatical, pronome. Mas é um pronome relativo, que introduz uma oração adjetiva. Só que eu quero saber a função desse pronome. Qual a função ele exerce? O substantivo, ele pode exercer a função de sujeito? E o pronome relativo? Quais funções ele pode exercer? Todas essas. Então são dois estudos diferentes. Um é o estudo da morfologia, o outro é o estudo da sintaxe. Beleza? Certo? Mais um? Tem? Mais um? Não? Acabou? Acabou? Ah, legal. Que pena, né? Agora que estava ficando difícil, é? Meio-dia.
Ainda bem. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então nós vimos aí várias. Agora olha só. Decore isso. Isso aqui é um copia e cola. Cujo sempre é adjunto adnominal. Porque vai dar ideia de onde? Sempre adjunto ad. Porque dá ideia de lu. Como? Como dá ideia de quê? Modo. Então sempre adjunto adverbial de modo. Quando? Dá ideia de? Então vai ser adjunto adverbial de? A regra é essa. Embora ele seja um pronome relativo. Ele não é advérbio. Mas agora eu não estou falando de advérbio. Porque você pensa assim, ó, vê se faz sentido. Professor, se é advérbio, vai funcionar como adjunto adverbial, sintaticamente. Advérbio é classe classe gramatical. Advérbio. Aí se eu falar, o advérbio tem função sintática de adjunto adverbial. Só que aqui eu saio da caixinha, isso é a caixinha, estou na caixinha. Agora saí da caixinha. O pronome relativo funcionando como adjunto adverbial. Ele não é advérbio, mas ele pode funcionar como adjunto adverbial. E quais são os pronomes que pode funcionar como adjunto adverbial? O como, o onde, o quando e o cujo, que funcionaria não como adjunto, não como adjunto adverbial, mas como adjunto adnominal. Beleza? Eu tenho que sair da caixinha. Se eu saindo da caixinha, eu consigo passar em concurso. Tranquilo, gente? Foi uma aula legal. Espero que todos tenham aproveitado aí. E até 13h05.